Marcos, capítulo 8, versículo 31 até o 33. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Nós contemplamos Jesus Cristo, ele falando que ele veio, né? Ele diz que ele veio para que todos tenham vida. Ele começa a falar com os seus discípulos que ele vai ser entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, né? Que ele vai sofrer, né? Que ele vai ser morto. Jesus, ele sabia o que viria pela frente. Jesus, ele sentia dor normal como a gente. Mas o que mais faz com que o homem mostre a sua fraqueza é que quando ele começa a falar que ele vai dar a vida e que ele vai ressuscitar, Pedro, que antes tinha feito uma bela declaração, Pedro que tinha declarado Jesus como o Messias, começa a repreender Jesus quando Jesus diz assim: olha, infelizmente eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. A preocupação de Pedro era assim, uma preocupação natural. Mas o que mais intriga aqui, mas o que mais chama a atenção, em Mateus, né? Marcos não resiste isso, mas Mateus ele registra algo aqui, né? Que em Mateus, quando Jesus pergunta, né? E que tem a confissão de Pedro, e Pedro responde que tu és o Cristo, né? Tu és o Messias. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então Pedro ele fez uma declaração maravilhosa, mas quando Pedro escuta isso, ele começa a pensar nas coisas terrenas, nas coisas terrestres. Ele tinha o pensamento, sim, que o Messias viria. Ele tinha a ideia que o Messias estaria vindo para solucionar um problema. Então ele começou a falar. E Jesus ele olha para Pedro, né? Ele começa a repreender a Pedro. Aqui não está dizendo que Pedro ficou possesso pelo inimigo, não. Mas Pedro estava falando, Pedro estava abrindo a sua boca, relatando aquilo que o inimigo queria falar, que o inimigo queria colocar na mente das pessoas. E Jesus disse para Pedro: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que não são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Jesus falou isso na presença de todos. Jesus não chamou Pedro à parte, não. Às vezes acontece de alguém estar falando algo para você e você compreende que aquele pensamento ali é um pensamento diabólico. Não é que o diabo entrou na pessoa. Se ele quiser, ele pode entrar. Mas preste bem atenção. Pedro, ele ouviu isso de Jesus. Ele escutou isso de Jesus. É Jesus dizendo assim: o seu pensamento é um pensamento que o Satanás tem. Mas Pedro permaneceu firme. Pedro continuou seguindo a Jesus. Existe uma grande diferença da pessoa ouvir a verdade e aceitar. E Pedro ouviu esta verdade. Pedro fez com boas intenções. Quando ele cortou a orelha
do soldado lá, do guarda do templo, quando Jesus foi preso, Pedro fez com uma boa intenção. Mas Jesus disse: oxê, para que isso, rapaz? Não precisa. Se eu quiser, eu posso chamar uma legião de anjos aí para me defender. E Pedro aqui, ele estava tentando defender Jesus. Preste atenção, Deus não precisa que você defenda ele. É você que precisa. Deus sempre defende o homem das hostes do inimigo. Jesus, ele fez isso com Pedro porque ele ama Pedro. Talvez algum pensamento negativo, algum pensamento possa nos levar por um caminho diferente, mas a palavra nos mostra. Jesus, ele fez isso com amor, com carinho. Então, tome cuidado quando você for falar algo pensando que está defendendo Deus. Porque Jesus, ele sofreu por nós, ele sofreu uma dor terrível. Mas ele não quer que você sofra na eternidade distante dele. Fica a dica.